Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu GameCast Show. Eu sou Vinícius Custódio e aqui comigo, adivinha quem tá aqui? Opa, ele de novo. Mais uma vez, hein, Vini? Que bom que você não falta, Cezinha. Obrigado, eu digo mesmo pra você. Senão não tem programa, né? Senão não tem apresentação. Boa, Cezinha, Oi. a gente vai ticando alguns assuntos que a gente tem vontade de falar aqui no programa. E hoje, pela primeira vez, a gente vai falar sobre política e economia, né? Exatamente, vai ser desafiador pra mim, viu, Vini? Que Pô. eu não sou um cara tão politizado, mas vou tirar algumas dúvidas aqui. Mas eu acho que isso é muito legal, Sim. né? Porque tudo é uma construção. Totalmente. E eu tenho certeza que muitas perguntas que você vai fazer, a galera também pensa. Tem essas dúvidas em casa. Será? Não vai me decepcionar. Vamos Levanta ver, a sua vamos ver. bola. Ó, e falando nisso, Ah. já deixa seu like aí pra gente ver se você tá gostando dos episódios ou não. Hoje temos aqui o primeiro episódio de política, mas já temos o quê? Futebol. Ah, Temos sim. aqui muito saúde mental, já Saúde temos mental também. foi muito legal. Fórmula 1, ó, da cultura árabe foi muito legal com o senhor Bem Ali legal. também. Então, A história da TV. A história da TV, estamos pincelando em vários assuntos, né, Vini? Sim, é isso aí, pessoal. E isso só é possível graças a você que está aí do outro lado da tela, que nos acompanha, que segue a gente aqui no YouTube, também no Instagram, TikTok e também aos nossos apoiadores. Um abraço para Grito 33. Estamos sempre aqui, o Ed ao nosso lado. Se você quer gravar o seu podcast, tem vontade de ter uma produção audiovisual, independentemente do que seja, você pode até fazer filmes aqui na Grito 33. Pode sim, senhor. Tá bom? Você tá vendo aí o Instagram, segue a galera, Grito 33, uma estrutura completaça aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Um abraço também para o Empório Boulevard. Todas as bebidas que estão aqui à disposição, essas bebidas são um oferecimento do Empório Boulevard, tem 2 lojas lá em Santo André, e o Lucas, sabe aquela história? Deu a louca no gerente. Deu a louca! É tipo, você já viu aquele vídeo de um cara numa... Tipo numa distribuidora que fala, vai Marcinho, ele vai lá e toma? Você já Não, viu? Eu não. vou pôr na edição, é muito bom. A gente pode fazer no Empório Boulevard. E tem vodka de R$ 109,99. Dá-lhe, Márcio. Tem a Orloff R$ 27,99. Dá-lhe, Márcio. A gente tem uma variedade de uísque, pai. Olha aqui. Pode dar, né, Márcio? Tem ou não tem variedade, Márcio? O Lucas falou assim, Vini, todo mundo que chegar aqui à loja pela primeira vez fala assim, olha, eu vi vocês lá no GameCast e tal, tem 15% de desconto. 15%? 15%. Que Põe aí isso? na tela, 15%. 15%, tá piscando agora. É, 15%. não é que é pagar quanto que você já deu problema antes. Não, É é verdade. 15% de desconto na compra de qualquer vinho ou prato. Então, se quiser comer um risotão lá, não sei o que, 15%. Primeiro rodízio de risoto Do ABC. É, muito legal. Então, obrigado aí ao Lucas Patrícia, Edu também, ao Gregory, tamo junto. E a nossa patrocinadora, a Bendita Imagem. Se você precisa de colocar a sua empresa na mídia, se você está montando um evento e precisa de profissionais para ajudar esse evento a sair do papel, Bendita Imagem é a melhor solução. No caso da Bendita Imagem, que é nosso patrocinador master, aí, senhoras e senhores, vai aparecer um QR Code na tela durante todo o episódio. Então faça o favor, pegue o seu aparelho de telefone aí, o seu celular, e aponta para esse QR Code para você conhecer muito mais do trabalho da Bendita Imagem. Certo, Cezinha? Certíssimo. Falamos todo mundo? E só pra lembrar, Vini, pra você que tá vendo no celular e fala, mas eu não consigo escanear o QR Code. Aqui Compra na outro celular. descrição... Mentira, não é isso. Tenha 2 celulares. Não é isso, não é isso. Mas, gente, aqui o link na descrição tem tanto o Empório Boulevard, quanto a Grito 33, quanto a Bendita Imagem, então... É só olhar entrar na aqui. descrição. Beleza, galera? Então agora sim, o nosso convidado, depois da vinheta que vai rodar em 3, 2... 1, já. Recebemos hoje, aqui no GameCast Show, Mano Ferreira! Aê! Ô, Mano, muito obrigado pela gentileza, Eu que cara. agradeço. Muito Vai bom ser te valeu. receber aqui. Pô, o Mano é cofundador do Eu Sou Livres, é comentarista político do Grupo Jovem Pan, nos dá a honra da sua participação. Obrigado, viu, Mano? A honra é toda minha, eu que agradeço. Fiquei muito fã já do formato aqui, do que vocês pensaram para a conversa. A gente estava conversando, né, trocando uma ideia aqui nos bastidores, explicando pro Mano, né, qual é a ideia. E o nosso primeiro quadro, você sabe, né, Mano? É o Quebrando o Gelo,
Porque essa história, quando você vai começar uma entrevista, sempre tem aqueles 10, 15 minutos. Então, quebra-gelo. pra encurtar esse espaço, a gente prepara um drink pra você. Você tá numa missão aí, numa competição com o seu colega de trabalho lá no Morning Show, né? Exatamente. Eu e o Felipe Monteiro entramos no Fit Fight, o duelo das barrigas. Coordenado. Quem pensou nisso? Foi você que pensou nesse nome? Foi o Atala ou foi o Felipe? Foi um processo coletivo ali na reunião. O Márcio Atala, que comanda o Viva Bem, programa de estilo de vida, que passa no sábado às 11h30 lá na Jovem Pan, foi no Morning falar sobre estilo de vida, sobre bons hábitos saudáveis e fez um desafio para mim e para o Felipe. E aí a gente aceitou o desafio e, se temos um desafio, vamos criar um nome para o desafio. E aí o Atala falou muito bem sobre como há uma correlação de questões de saúde entre a circunferência abdominal e problemas cardíacos. Então, por isso, o desafio vai ser basicamente quem perde mais centímetros de barriga. E aí a gente pensou no duelo das barrigas, o subtítulo. E o Fit Fight foi porque é divertido, né? Fit Fight, meio Street Fight. Quando eu vi a primeira vez no seu Instagram, eu falei, será que eles vão sair na mão? Tá na moda, né? Artista lutando boxe. Eu falei, meu, se quiser, a gente eu compraria um ingresso. Quando a gente pensou esse nome, a gente parece uma coisa meio sessão da tarde, né? Hoje, Fit Fight. Altas aventuras. E aí, por isso, a gente falou, olha, mano, pode escolher o que você quiser. Tudo bem que a gente grava durante a manhã, mas assim, se quiser alguma bebida alcoólica, você que manda. Você falou, não, tô nesse Fit Fight, então vou querer um suco e tal. Tá aí, ó. Suco que o Empório Boulevard mandou pra gente. Suquinho e falam que é bom, viu? Olha aí. Ó, o Cezinha vai te servir aí pra gente quebrar o gelo. Tá meio difícil aqui. Aí, ó, boa. Esse tipo de... Deixa eu só virar um pouco. De momento aí, Cezinha, esse momento que você precisa rosquear, assim, né? É sempre o tenso, né, Cezinha? Não, é tenso. Mano, nos últimos você episódios... fez muita força aí ou não? Não muito, foi tá de forte, boa. Então. Então voltei pra academia. Ó, mano, espero que você curta. Muito bom. Mas nos últimos episódios aí, a gente teve alguns problemas, né? Lá com fazendo o drink. No primeiro episódio, mano, a gente teve um problema com o drink também, com gelo, com tudo. É sempre um desafio que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas hoje deu tudo certo. Ó, e, mano, muito aqui, bom, ó, o muito Empório gostoso Boulevard, também. É gostoso? Muito o bom. Empório Tem duas, Boulevard viu? deixou de presente pra você. A gente não vai dar só usada, né? Tem a outra aqui, ó. Tem a outra aqui Muito também. bom. Tá aí, viu, mano? Delícia. Ô, mano, deixa eu te perguntar. Quando foi que você quis ou começou a falar a respeito de política, né? Porque na Jovem Pan você faz isso o tempo todo. Claro que nas suas redes sociais isso também tem um protagonismo muito grande. O Eu Sou Livres toca muito na questão do liberalismo, mas é muito difícil no nosso país você falar de economia sem passar por política, né? Então você também está ali falando a sua visão política do país. Queria saber como isso começou e se a partir desse momento você ganhou ou perdeu mais amigos? Vamos lá. Olha, eu sempre quis ser jornalista. Então, quando eu era criança pequena, enfim, pensava, o que é que você quer ser quando crescer? Eu já dizia jornalista. Então, eu nunca quis ser bombeiro, astronauta ou coisas do tipo. Para mim, a grande coisa legal era ser jornalista. E eu acho que tem várias dimensões o porquê isso na minha vida. Assim. Uma delas é que eu nasci como Cebolinha. Eu não falava todas as letras, eu trocava letras. Então, por exemplo, o R, eu falava L. Pô, eu também. Então, olha só. Eu também, mas eu trocava o V com o F. Eu não falava meu próprio nome, que é Vinícius. Não Você conseguia. falava Vinícius. Só o Vinícius eu falava com D. Falava, qual que é o seu nome? Dinícius. Eu fiz fono uns 4 anos. Caramba. Eu Tinha também língua fiz presa. vários anos de fono, exatamente. Então, eu acho que ser compreendido na minha infância era um desafio, né? Então, o que é que você quer ser quando crescer? Jornalista, vou falar e ser compreendido. Eu acho que tem um pouco disso, tem um pouco de que o meu pai lia o jornal de manhã cedo, todos os dias, então tinha uma coisa, o meu pai tá ali prestando atenção no jornal. Então, eu acho que tem várias dimensões afetivas que explicam o porquê eu sempre quis ser jornalista. Só que, na infância, eu pensava, vou ser jornalista esportivo. Gostava de futebol. E foi o meu primeiro estágio no jornalismo, foi no futebol. E com poucos meses eu percebi que não era exatamente o que eu desejava para minha vida, porque quem é jornalista esportivo vive esportes 24 horas por dia. Então,
A mesa do almoço é tipo, pô, você viu a 3ª divisão da Finlândia? Não vi. E aí você vê que, pô, eu gosto de futebol, mas calma aí, não tanto assim. E ao longo da minha adolescência, eu já tinha me descoberto um liberal, que foi uma história muito doida também. Eu virei liberal. Geralmente as pessoas têm uma história sobre economia. No meu caso, foi uma viagem sobre a relação com a verdade, a partir de uma aula de artes plásticas. A professora mostrou um quadro do René Magritte, que se chama A Traição da Imagem, que basicamente tem um cachimbo desenhado, e primeiro ela mostrou só o desenho do cachimbo e perguntou, o que é isso? E eu, do alto da minha arrogância juvenil, disse, claro que é um cachimbo, professor. E aí ela revelou que tem embaixo do cachimbo no quadro, que é escrito em francês, isto não é um cachimbo. Ceci n'est pas un pipe, né? E aí eu fiquei desmoralizado. Como que eu disse que era um cachimbo e não é um cachimbo? É óbvio que não é um cachimbo porque é a representação gráfica de um cachimbo, né? Um cachimbo é um outro objeto. E isso, para mim, falou muito sobre como nós nos relacionamos com o conhecimento, com as convicções. E a partir daí eu entrei numa viagem filosófica sobre como nós, seres humanos, nos relacionamos com as convicções que temos a respeito da verdade das coisas, do que é que estamos vendo ou deixando de ver. E cheguei à conclusão de que todo o nosso processo de conhecimento é baseado em conjecturas e refutações, em tentativas e erros, em aproximações da verdade, e que essa aproximação da verdade é mediada pela linguagem, pela representação gráfica das coisas. Então, muitas vezes a gente está pensando sobre as coisas, mas esse pensamento é mediado por uma linguagem. Então, tem uma camada diferente em relação ao que é a coisa em si. E isso, para mim, faz toda a diferença sobre uma posição de cautela na hora de achar que você pode ser dono da verdade e falar algo para outra pessoa. Isso me fez liberal. Nessa reflexão, eu encontrei um filósofo chamado Karl Popper, que é um filósofo do conhecimento. E é dele essa tese de que o conhecimento se constrói a partir de conjecturas e refutações, de aproximação da verdade, etc. E ele é um liberal. Então, basicamente, o liberalismo, para mim, passa muito mais do que por uma questão puramente econômica, por uma questão de postura diante da vida e diante do conhecimento. Então, se não somos donos da verdade, não podemos querer impor a nossa verdade aos outros, logo, precisamos pensar em arranjos sociais onde seja possível conviver com diferentes visões de mundo, diferentes estilos de vida, logo, precisamos de liberdade. Sensacional. Pô, demais. Não, mano, eu falei no começo que eu não sou uma pessoa que entende muito de política, né? E aí a gente vai passando o tempo, vai crescendo, vai pagando conta, vai recebendo salário, a gente vai vendo a importância de entender um pouco mais sobre esse meio. Eu queria perguntar para você se você teria 3 dicas assim essenciais para quem quer começar a entender um pouco mais, quer tipo, se descobrir no mundo da política. Você teria essas dicas, mano, por favor? Olha, primeiro eu acho que você precisa pensar no que é que são os seus valores como ser humano. Então, como você acha que nós devemos viver a vida em sociedade? Você acha que deve haver uma forma única sobre o que é viver bem? Se você acha isso, e muita gente acha, muita gente, por exemplo, acha que viver bem é procurar o caminho de Deus e que todos deveriam procurar o caminho de Deus. Tem gente que acha que viver bem é compartilhar a sua renda e todos deveriam compartilhar a sua renda para que todos tenham o mesmo resultado final. E tem gente que acha que viver bem é tentar cultivar as suas virtudes e não cagar regra na vida do outro. Então, eu acho que, sobretudo, de forma mais profunda, digamos assim, as posições políticas variam conforme os valores profundos de cada pessoa. Então, a partir disso, se você deseja ter um mundo que está ordenado a partir de certo conjunto de valores, você vai
para uma linha ou outra da política. Então, se você acha que o essencial é que todo mundo consiga ter as mesmas condições materiais de vida, você vai ser um socialista. Se você acha que o essencial é que todo mundo respeite a família e procure a Deus, você vai ser um conservador. Se você acha que o essencial é cada um ser feliz ao seu modo e não cagar regra na vida do outro, você vai ser um liberal. E eu ia perguntar justamente sobre isso, né? O conceito do que é ser liberal, o conceito do liberalismo. Uhum. E para isso, a gente chega no nosso segugo jogo. Não parece, mas estamos trocando ideia aqui já há 15 minutos. Você tá aí Caramba, pro nosso meu. segundo jogo, Não, eu Cezinha? tô aqui, tomei até um susto agora. Que é o seguinte, é o jogo das palavras. A gente já explicou pro Mano como funciona. Ele vai sortear aqui, ó, 3 palavras pra mim, 3 palavras pro Cezinha. O Mano, claro, não sabe quais são essas palavras. Pelos próximos 15 minutos, senhoras e senhores, a gente vai continuar trocando ideia aqui com o Mano, mas a minha expectativa é que durante as respostas dele, ele fale as minhas 3 palavras. O Cezinha quer a mesma coisa. Exatamente. E todas as palavras, pessoal, estão relacionadas ao tema da nossa conversa. Por exemplo, as 2 aqui eu já acho que eu vou conseguir fazer o Mano falar. As 3. As 3. A gente vai nessa mesma toada, uma conversa lógica, até faltar 2, 3 minutos pros 15. E eu preciso chamar os universitários aqui, porque aqui é um L ou é um C? É um C. É um C, né? Foi o que eu imaginei, mas É que eu que escrevi. só pra confirmar. Ô, Mano, voltando aqui pra nossa conversa, qual que é o conceito de liberalismo, né? Porque você falou aí de um jeito muito breve e muito sucinto e muito palatável. Então, basicamente, é você cultivar suas virtudes e não ficar olhando a vida dos outros, palpitando a vida dos outros, é você tocar a sua vida, né? Isso é ser liberal? Basicamente, eu diria que tem um autor que diz que o liberalismo é a suprema forma de generosidade, porque é quando a maioria aceita conviver com a minoria que tem menos força. Então, isso é um arranjo institucional onde a gente aceita que vai conviver com o outro, independentemente do outro ter ou não força para impor a sua visão sobre os demais. Esse autor é o Ortega y Gasset. Mas tem um brasileiro que eu gosto ainda mais, que era o Joaquim Nabuco, meu conterrâneo, que diz que a grande convicção liberal tem a ver com a capacidade de amar a liberdade do outro. E eu acho que isso é muito importante para definir o que é um liberal. Porque defender a própria liberdade, eu costumo dizer, é instintivo. Qualquer cachorro está roendo o seu osso, chega alguém para tirar o seu osso, o cachorro vai tentar rosnar, vai morder a pessoa, vai tentar proteger a sua propriedade ali, o seu osso, para que o outro não pegue sua propriedade. Então, não tem um grande mérito, não tem uma grande virtude em você defender a sua própria liberdade. O que torna alguém liberal é a disposição de defender que o outro também merece ser livre. Então, amar a liberdade do outro é o que define um liberal, na minha visão. Até me deu uma curiosidade muito grande agora, Mano. Como que você tá vendo essa cena liberal no Brasil inteiro, né? A gente tá em ano de eleição para prefeito, né? Mas daqui 2 anos a gente já tem a eleição presidencial. Como que você vê essa parte liberal, essa nova galera que tá vindo nessas próximas 2 eleições? A próxima de prefeito e a outra de... Não, e até para complementar, Cezinha, porque a gente fala muito sobre liberalismo nesse aspecto econômico. Então você fala assim, não, eu sou liberal, tem aquela máxima que fala, não, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes, né? É tipo uma bola quadrada. Então assim, eu te ouvindo agora, eu falo assim, como que alguém pode ser liberal na economia e conservador nos costumes, né? Essa pergunta do Cezinha é muito boa, porque às vezes alguns candidatos, eles querem abraçar essa questão liberal na economia, para se vender para o seu eleitorado ou para conquistar parte do eleitorado nesse sentido. Mas de fato, te ouvindo aqui, eu falo, pô, será que esse candidato, essa candidata é liberal na essência? Pois eu acho que assim, é muito curioso, porque o liberalismo sempre foi, historicamente, defendido por uma minoria de pessoas. A minoria do mundo é efetivamente liberal nesse sentido de defender esses valores, de refletir sobre essas ideias. Mas, ao mesmo tempo, mesmo sendo uma minoria do ponto de vista intelectual, o liberalismo consegue ter uma influência nas sociedades que, basicamente, construiu a modernidade no Ocidente. Então, valores como
a liberdade de expressão, como a ideia de que você deve aceitar que o outro tem uma religião diferente da sua e você não vai invadir a casa do outro e matá-lo por conta disso. Bom, isso aconteceu nas guerras religiosas na Europa. Sim. Então, o mundo já passou por isso. Tem lugares do mundo, na verdade, até hoje no Brasil, existem casos de intolerância religiosa. Mas, de forma geral, nosso senso comum, quando vê que um cara invadiu um terreiro de macumba e saiu quebrando tudo porque acha que aquilo é o demônio, todos nós, o senso comum fica horrorizado com isso. Não aprova esse tipo de atitude. Não aprova. Ou seja, isso mostra como, mesmo sendo uma minoria do ponto de vista intelectual, certos valores liberais foram ganhando corpo na sociedade. A ponto de que hoje nós reprovamos condutas que, no fundo, são formas de intolerância com estilos de vida diversos. Isso também se aplica na economia. Então, apesar de ser uma minoria do ponto de vista intelectual, muitos conceitos do liberalismo foram ganhando popularidade, ganhando aceitação, mesmo que as pessoas não entendam direito os fundamentos de onde partem aqueles conceitos. Então, ideias como, sei lá, propriedade privada, muita gente não faz ideia de como surge o conceito filosófico de propriedade privada. Por exemplo, propriedade tem a ver com aquilo que é próprio ao ser humano. Um elemento químico tem propriedades. Sim. A ideia na filosofia liberal é que um ser humano também possui propriedades. E, entre outras coisas, tem uma propriedade que é ser dono das suas escolhas. E isso tem consequências do ponto de vista temporal. Se para você ser dono das suas escolhas, você precisa, por exemplo, conseguir ficar com o resultado do seu trabalho, aquilo que o seu trabalho mistura no ambiente, como você transforma a natureza a partir do seu esforço pessoal. Daí surge a ideia de propriedade privada, a ideia de que nós vamos respeitar a história de vida e as escolhas de cada um a partir do resultado da acumulação do trabalho. Ou seja, se eu simplesmente pego o cara capina o mato e faz uma plantação e depois eu vou e roubo a plantação do cara, a gente entende que é um roubo, né? É muito instintivo, mas vem dessa concepção filosófica anterior. E aí, muitas vezes, esses conceitos acabam se popularizando e as pessoas não entendem direito o que de fato estão defendendo. Então, propriedade privada, hoje, virou um instituto jurídico, né? Então, a pessoa não pensa nos fundamentos daquilo. Mas aí, por exemplo, a gente pensa na história do Brasil. Como que se deu a distribuição de terra no Brasil? Se deu de forma coerente com essa filosofia que eu estou trazendo, ou foi o rei pegou um pedaço de mapa, dividiu a terra assim... As capitanias hereditárias. Disse, essas são as capitanias hereditárias, essas são as 6 Marias, os meus amigos vão mandar nessas terras. Exatamente assim. Ou A seja, segunda opção. Opção 2. Logo, a origem histórica não tem nada a ver com a filosofia liberal, né? Então, por exemplo, Joaquim Nabuco, que eu já citei, que foi um grande liberal, era um defensor, por exemplo, da reforma agrária, no século XIX. Hoje, quando você fala de reforma agrária, as pessoas pensam, isso é coisa de esquerdista, do MST, sei lá. Mas, mano, te ouvindo aqui, foi legal que você comentou isso. Deixa eu me esforçar aqui para me fazer entender. Porque quando você fala, por exemplo, sobre amar a liberdade do outro, que o outro se posicione, aí você cita, por exemplo, essa questão religiosa, né? Independentemente da religião, que aquele espaço, aquela crença tenha um espaço para si, que propaguem a sua fé da maneira que acreditem, que qualquer pessoa viva da maneira que ache melhor para si. Pelo menos parte da minha bolha, esse tipo de ideia está muito mais associado a pessoas que se dizem de esquerda. E, em geral, essas pessoas, elas defendem isso que você está falando, mas para a economia, ela quer algo completamente diferente do que o liberalismo prega para a economia. Aí eu fico ouvindo você falar aqui e digo assim, poxa, mas como que é isso? Assim, talvez essas pessoas não saibam, mas elas são um pouco liberais, pegando o conceito do liberalismo, mas não do ponto de vista econômico, talvez do ponto de vista do convívio social. É por aí, mano? É porque eu acho que isso está relacionado com o que eu estava falando sobre, apesar de ser uma minoria, o liberalismo consegue ter frutos e ganhos dispersos na sociedade. Porque, em outras palavras, o que eu queria perguntar é assim, dá para ser liberal de esquerda? Dá, e dá para ser liberal de direita também. Existem...
Eu diria o seguinte, existem diferentes ênfases que você pode dar para o que é necessário para ser livre numa determinada sociedade, num determinado contexto. E existem visões plurais sobre isso. Então, por exemplo, os liberais clássicos tinham pelo menos 3 formas importantes de entender a liberdade individual. A autonomia, que é a ideia de que você cria a sua própria regra. Então, isso tem a ver com a construção de contratos, por exemplo. Então, toda a ideia de contratualismo social, da ideia de constituição, constitucionalismo, vem dessa noção de liberdade enquanto autonomia. Outros liberais clássicos também entendiam que o principal era a independência, que é o quê? É você não depender da autorização de um outro para agir. Então, boa parte dos liberais clássicos disseram que, para que a sociedade seja de fato livre, a gente tem que, por exemplo, acabar com os estamentos, acabar com as guildas, que o cara, para ser cabeleireiro, tem que ter autorização de alguém para ser cabeleireiro. Não, isso aí é algo que acaba com a independência. Então, muitas das ideias de livre mercado e de vocês ter um mercado aberto sem barreiras de entrada, né? Ou seja, qualquer um que quer fazer um negócio vai lá e faz, e vida que segue, vem da ideia de liberdade enquanto independência. E também, entre os liberais clássicos, tinham outros que diziam que a principal liberdade era uma ideia de liberdade enquanto autotelia, que é a ideia de construção do próprio propósito. Telos quer dizer propósito. E o que é isso, basicamente? É alguém que, no lugar de estar vivendo conforme o estilo de vida da igreja, da família, é alguém que conseguiu construir um propósito individual para si mesmo. Então, a depender de qual ênfase você dá para o que é mais importante para alguém de fato ser livre, você vai acabar estando mais à esquerda ou mais à direita. E muitas vezes, esses conceitos filosóficos nos ajudam a se situar num contexto social específico. Então, existem momentos em que, para que a liberdade avance, você precisa focar em aspectos econômicos. Existem momentos que você tem que focar em aspectos culturais ou políticos, né? Então, eu acho que é muito natural haver liberais que pensam que o mais importante num determinado contexto vai ser um aspecto diferente da liberdade. Então, é natural haver liberais de esquerda e liberais de direita, porque as pessoas vão naturalmente ter visões de mundo e visões da realidade social de cada momento que são diferentes entre si. Muito legal, mas muito legal. Muito legal. E a cada resposta sua, eu tenho mais 12 perguntas. Mas, Cezinha, quero te dizer que temos 3 minutos. 3 minutos. E eu vou te falar que eu tinha até esquecido, tava prestando atenção Mas ele na falou conversa. uma palavra sua, né? Liberalismo aqui, Olha ó, aí. bem no comecinho. Eu vi uma hora que o Cezinha pegou uma aqui, só fez assim com uma palavra. 1-0. Bom, mas assim, tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Qual que é o nome do atual presidente da República? O Lula. Mas assim, ó, você acabou de comprar um apartamento, aí você leva o pedreiro lá pra fazer uma reforma. Na sua casa, uma reforma normal. E no Senado lá a gente tem a reforma... A tributária. Muito bom. Bom, por acaso eu queria saber o nome do atual ministro da Fazenda? O Haddad. Essa eu quero ver. Esse aqui? É. Você gosta de futebol, né? Gosto. Que time você torce? O esporte. Esporte? Putz, eu não sei se Não, porque tem um ex-volante do Vasco que faz umas ações sociais muito legais. E ele tem esse sobrenome, mano. Ah, eu Sabe sei, quem não, é? mas eu acho que ele não... Eu mano, não vai vou, ser, eu não. Vou saber. Não, Eu nem vou chutar porque vai que eu falo merda. Agora é minha vez, agora é minha vez. Olha, dizem não, né? Me parece que de fato eu já li um livro sobre isso, que o atual presidente da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles são políticos que se caracterizam ali dentro de uma caixinha. Populismo. Populismo! Puta, a minha é PEC, mano. PEC. Eu ia falar, sei lá, tem teve gente um- que tá vendendo foto do pezinho, que é esse PEC do pezinho, pode ser. Mas eu imagino que Eu isso faltei na seja aula de política, eu não projeto sabia de fazer. emenda à Programa Constituição. Falar Constituição, se dá pra emendar a Constituição, qual que é a sigla disso? Putz, eu não ia saber, não. Fica desculpa aí pro Então pessoal. ganhei. Finalmente, né, Ô, Vinícius finalmente, cara. Muito Mano, ele é meu freguês nesse jogo aqui. Agora, Pô, mas eu vi que eu fui por um caminho totalmente viajado e filosófico. Você estava com coisas bem
práticas e concretas. Mas isso foi muito legal. Foi muito Até legal. pra gente só... um gancho que a gente falou aqui, que foi do populismo, porque o liberalismo foi um conceito que a gente falou bastante, né? Eu te ouvindo falar aqui, me lembrei várias vezes do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele sempre falou muito no termo liberdade, né? Nessa questão. Dá pra colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro na caixinha de um político liberal? De jeito nenhum. Ele é oposição a quase todos os conceitos básicos do liberalismo. Ele alimenta uma ideia de que existe uma única forma certa de viver a vida, no fundo. E ele se encaixa muito naquilo que eu estava falando sobre a pessoa que defende a própria liberdade, mas ataca a liberdade do outro. Então, isso não é liberalismo. Qualquer cachorro é capaz de defender a sua própria liberdade. O Bolsonaro é um político que, primeiro, fez toda a sua carreira como uma viúva da ditadura. A ditadura é a negação da liberdade política, na essência. Ele é alguém que, também, do ponto de vista mais concreto da sua atuação parlamentar, foi basicamente um sindicalista de militares. Então, ele estava não em busca de políticas públicas que aumentem a liberdade das pessoas, gerando oportunidades para quem não tem. Ele estava muito mais em busca de privilégios para a casta que ele representava no parlamento. E nesse espírito se opôs a todas as grandes reformas liberais. Se opôs ao Plano Real, propôs o fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso porque estava privatizando a Vale do Rio Doce. Então, assim, durante sua campanha presidencial, uma das frases que ele repetia em muitos comícios era que a minoria ou se curva à maioria ou desaparece, o que é o oposto de um conceito liberal de tolerância e convivência com a diversidade. Ou seja, essencialmente, do ponto de vista do que Bolsonaro representa em termos de valores políticos, ele é talvez o maior inimigo da liberdade no Brasil hoje. E essas mesmas explicações que você trouxe aqui para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mano, de alguma maneira ou em alguma medida, também valem para o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, eles têm várias características em comum, apesar de terem muitas diferenças. Por exemplo, eu não lembro de uma fala do Lula dizendo que a minoria precisa se curvar à maioria ou desaparecer. Então, nesse sentido, ele é menos agressivo às minorias e à diversidade. Contudo, ao mesmo tempo, o Lula é um cara que, quando era presidente no primeiro ciclo de poder, fazia discurso de que o então PFL tinha que ser extirpado da política. Quem defende que uma outra visão política precisa ser extirpada, ou seja, você não está dizendo que você tem que vencer a pessoa no campo das ideias. Você não está dizendo que você tem que ganhar uma batalha específica no campo da política pública. Você está dizendo que você tem que extirpar aquele outro grupo. Isso é a promoção da intolerância. E eu acho que tem um ponto que une os dois e que une muito o populismo de forma geral, que é a ideia do monopólio da virtude. É a ideia de que só a sua visão representa de verdade os interesses do povo. E todo populista tenta usar isso retoricamente. A retórica do populismo, em linhas gerais, existe alguém, um líder, que é a encarnação do povo ou da vontade do povo, e quem se opõe àquilo representa as elites, representa algum inimigo do povo. Então, a ideia de que existe o povo e o inimigo do povo é a ideia que move o populismo. E é uma ideia essencialmente antiliberal. Por quê? Porque, afinal de contas, o liberalismo parte do pressuposto de que existem uma variedade de visões de mundo e as visões de mundo são legítimas. Eu não sou dono da verdade. Então, quem discorda de mim tem direito de continuar existindo e tem direito de tentar me convencer de que eu estou errado. E a gente precisa encontrar meios pacíficos de chegar num consenso ou, no mínimo, de arbitrar essa disputa, arbitrar essa diferença. Isso não quer dizer apagar o outro, quer dizer conviver com o outro. E no processo democrático, também é uma convicção liberal, a gente acaba num processo de mútuo convencimento, uma posição ajuda a outra a ficar melhor, a ser aperfeiçoada. Então, assim,
os dois acabam representando projetos políticos que, no fundo, são antiliberais, porque corroem essa disposição social de conviver com quem pensa diferente. São políticos que se baseiam os seus projetos políticos e suas narrativas numa ideia de que eles precisam eliminar o adversário. E essa ideia de eliminar o adversário e não de conviver e tentar convencer é uma ideia profundamente liberal, antiliberal, que, no limite, conduz as sociedades à guerra civil e não à convivência pacífica para a resolução de conflitos. Então, assim como é antiliberal, eu diria que são posturas antidemocráticas, no sentido de que corroem as instituições que constituem as democracias liberais. Vale dizer, né, que, do ponto de vista político, a democracia liberal, a democracia que nós convencionamos chamar de democracia no Ocidente, é o resultado institucional do liberalismo político. Muito legal, muito legal. A gente já tá no quadro aqui das músicas, né? Mas vou passar a palavra pro Cezinha. Agora vai o Do Ré Mi Fala. E hoje, especialmente, além de música, separei uma música aqui, não sei os materiais que o Cezinha separou também, a gente tá com o tempo... O relógio não nos perdoa. Não perdoa, ele é implacável. Passando, meu Deus do céu. O horário não é liberal. Ele não consegue conviver. Ele é bem conservador, ele vai, é só a verdade dele. Mesmo jeito. É só a verdade dele. Um teto de gastos nisso. E a gente precisa ter aqui uma responsabilidade fiscal com o horário, né? Uns 10 minutos. E aí, hoje, em especial, além das músicas, a gente separou também algumas produções audiovisuais e a gente vai começar por elas. Mas antes, Cezinha, a palavra tá contigo, eu vou separar aqui o material. Não, eu ia perguntar pra você, mano, se eu tiver errado, me corrija, pelo amor de Deus. Mas eu ouvindo você falando, me surgiu algumas ideias aqui. Porque a gente tá falando do âmbito econômico, do âmbito até do que as pessoas acreditam. E eu acho que é um tópico que não tem como não falar, principalmente porque uma das principais pessoas da mídia que se dizem liberais é o Monark, que teve todos aqueles problemas e tal. E ele também batia muito na parte de droga, de maconha, cocaína, liberdade de tudo. E, recentemente, a gente teve aquela... Eu não sei como é que fala uma lei que foi que agora você pode realmente andar com 39 gramas de maconha. Foi uma decisão do Supremo. Isso. Exatamente. E eu ia te perguntar isso, como que é a relação, como você vê essa parte? Realmente é isso que a gente entende? Não. Mas, por exemplo, ele foi uma pessoa que pregou muito isso. Então, muita gente acredita que o liberalismo acredita nessa parte de droga, de tudo, de fazer o que você quiser. E como que funciona essa nova lei, né? Se você puder explicar, tipo, realmente eu posso andar com 39 gramas de maconha no bolso? Então, uma pergunta de cunho interesse ai, minha mãe vai ver esse programa. Corta! Eu vou primeiro responder a parte mais pragmática da lei e depois a gente entra na parte de princípio. Do ponto de vista legal, o que aconteceu não foi uma nova lei, foi uma decisão do Supremo que tentou disciplinar a forma como a lei é interpretada. Porque a lei de drogas, que foi aprovada em 2006 pelo Congresso Nacional, com votação dentro de todas as regras da democracia, entre outras coisas, estabeleceu uma diferença de tratamento jurídico entre o usuário de drogas e o traficante de drogas. Contudo, não estabeleceu critérios objetivos que diferenciem a conduta do usuário para o traficante, deixando isso a critério, basicamente, da autoridade policial. Passados mais de quase 20 anos, né, o que é que se constatou? Que, na aplicação concreta dessa lei, estava havendo uma grande desigualdade de aplicação da lei. Então, tem um relatório do CNJ, por exemplo, que mostra que pessoas que foram flagradas portando droga sem ter qualquer outro elemento comprobatório que permita uma afirmação de que se trata de um traficante, ou seja, tudo que o Estado brasileiro tem contra a pessoa é o fato que ela foi flagrada portando uma determinada quantidade de drogas. Como essas pessoas eram classificadas? Como usuárias ou como traficantes? O relatório do CNJ, que analisou todos os boletins de ocorrência relacionados a esse crime no Brasil, constatou que a resposta variava conforme o grau de escolaridade. Então, se a pessoa era analfabeta,
a quantidade de drogas para ela ser considerada traficante era menor do que se ela tivesse ensino médio, que era menor do que se ela tivesse graduação, que era menor do que se ela tivesse pós-graduação. Fatos objetivos. Ou seja, está tendo uma desigualdade diante da lei, porque não é o fato da quantidade de droga que diferencia uma pessoa que tem pós-graduação e um analfabeto, se é ou não traficante. Claro, há outros recortes sociais que a gente poderia fazer sobre isso no Brasil. Geralmente, existe uma correlação entre grau de escolaridade, nível de renda e entre raça, né? Então, a maioria das pessoas que está sendo enquadrado com a quantidade de drogas mais baixo como traficante eram pessoas negras. Tem um estudo do INSPER que faz essa correlação também, que pegando boletins de ocorrência em 10 anos, no intervalo de 10 anos, feitas pela Polícia de São Paulo, que foi a única que aceitou cooperar com a pesquisa, chegou à conclusão que 31 mil pessoas negras foram enquadradas como traficantes em circunstâncias em que pessoas brancas foram enquadradas como usuários. Ou seja, na realidade concreta, a aplicação desta lei está violando um princípio constitucional fundamental, que é a ideia de que todos devem ser iguais diante da lei, que também é uma ideia liberal básica, de que o Estado precisa tratar a todos de forma igual. Então, o que o Supremo fez foi, precisamos disciplinar o enquadramento de pessoas cujo único elemento comprobatório contra elas é o flagrante com um porte de uma determinada quantidade de drogas. Então, foi isso que o Supremo fez. Não mudou nada do que já existia na lei. Só disciplinou que agora toda e qualquer pessoa que for flagrada com até 39 gramas de maconha, e apenas com isso, ou seja, se a pessoa está com 20 gramas de maconha e uma balança e uma planilha de anotações, ela é traficante. Sim. Mas se ela só tem 20 gramas de maconha e mais nenhum outro elemento, ela é usuária. Foi isso que o Supremo decidiu. Agora, o que é uma postura liberal sobre drogas? Aí eu acho que é importante a gente pensar duas camadas. Primeiro, é que o liberalismo tem uma reflexão sobre como o Estado ou como as regulações sociais devem lidar com condutas individuais. John Stuart Mill, um autor liberal clássico fundamental, falava da teoria do dano. É a ideia de que o Estado só deve intervir em condutas individuais quando aquelas condutas geram um dano direto a um outro. Ou seja, se alguém está se drogando e aquilo só atinge diretamente a ela, é algo que deveria ser da esfera da privacidade. E aí, a esfera da privacidade é aquela onde a pessoa não precisa pedir autorização a ninguém. Ou seja, não deve caber ao Estado proteger o indivíduo dele mesmo. Ele deve ser livre para fazer o que bem entender. A segunda camada de reflexão, eu diria, é que para você ser livre, você precisa... e aí é uma reflexão puramente individual e não tem mais nada a ver com o Estado. Eu diria que você precisa ter uma relação em que você é o sujeito ativo da sua escolha. Que no fim das contas a gente está falando sobre aquele conceito de autonomia, ou seja, você é a origem da sua escolha. E o que é que eu diria? Que é possível ter relações com substâncias e drogas onde você está sendo sujeito da escolha e há pessoas que se relacionam e perdem essa condição de ser o sujeito, ou seja, passam a ser viciados. E aí a droga acaba lhe objetificando. E aí é uma conduta que, do ponto de vista liberal, é indesejável, porque o sujeito estaria abrindo mão da sua própria liberdade. Mas também não quer dizer que isso seja uma condição necessária, ou seja, muita gente vai usar a droga e não vai se tornar um viciado, vai ter uma relação livre com a droga, escolhendo autonomamente o momento em que usa ou não uma substância. Isso serve para o álcool. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: assim como é possível usar álcool e não se tornar um alcoólatra, que perde sua autonomia para o álcool, é possível usar outras drogas, como maconha, cocaína, sem virar um viciado que abre mão da sua liberdade em nome da droga. Ou seja, do ponto de vista da regulação, eu diria que não faz nenhum sentido para um liberal
a proibição das drogas. A guerra às drogas não funciona e isso deveria ser completamente legalizado na minha perspectiva. E do ponto de vista da conduta pessoal, eu acho que a reflexão liberal é: mantenham a relação adulta com as drogas e não deixe que elas mandem em você. Mande você nelas. E aí, só para finalizar esse tema, que é bem importante que o Cezinha trouxe, se torna uma questão de Estado quando uma pessoa, por exemplo, ela perde o controle de si mesma e aí ela está no meio da rua e começa a ter um ataque que toca ali a sua saúde, e ali precisa de alguém chamar uma ambulância, vem uma ambulância do sistema público de saúde e acolhe essa pessoa. Exato. Nesse cenário, se torna uma questão de Estado. Exatamente. Nesse cenário, então assim, quando a gente vê, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a Cracolândia, situações como essa, aí sim é uma questão que o Estado precisa pensar, porque se torna política pública, Exatamente. até porque toca a liberdade de outras pessoas. Exato. No mais básico, muita gente não vai passar naquela rua. O direito de ir e vir. Isso, aí é uma política pública. Exatamente. Boa, Exatamente. mas muito bem explicado, hein? Não, Muito demais. legal. Pô, demais. Você é louco, Ó, que aula. estamos aqui já aos 45 do segundo tempo, mas vai dar pra mostrar esse vídeo que eu separei. O Cezinha, nosso editor. Você vai colocar? Não, Cezinha? não vou. Pô. Eu vou mostrar aqui pro mano. Já tô. E vai entrar aqui na edição também, porque o Cezinha é bonzinho. Ó, Depende, mano. o YouTube tem que ser também com direitos autorais. Senão a gente põe 5 segundos. 5 segundinhos. Mas essa aqui é uma matéria, é uma campanha da ditadura militar a respeito do nacionalismo. Eu achei muito doido. Ó. Ô pai, o que é nacionalismo, hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. Olha, o nacionalismo não é apenas cumprir os deveres cívicos para com a pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Sei. É o fortalecimento da nossa economia, o uso das nossas riquezas em benefício de todos nós brasileiros. Entendeu agora o que é nacionalismo? Uhum. Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Este é um país que vai para frente. Meu Deus do céu. A gente, no atual momento de produções audiovisuais, a gente fala muito sobre storytelling, né? Teve um storytelling construído aqui. Ô, pai! E até a preocupação com o pai. Aí o pai vai falando, deixa eu desenhar para você. Aí a criança no fundo, Nossa. isso aqui tem várias perguntas, mas eu te devolvo a bola só assim, comente 2 pontos. Primeiro, que coisa brega. Né? É muito ruim. É muito cafona, meu Deus do céu. É muito engraçado. Essa questão do nacionalismo é curiosa, porque tem um elemento de cultura que é muito compreensível e importante no senso de pertencimento das pessoas. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que todo indivíduo, ele se constitui a partir das relações com os outros. Portanto, os grupos que nós pertencemos são importantes para a constituição daquilo que nós somos. A nossa individualidade não se dá no vácuo. Não somos Robinson Crusoe que vive numa ilha, né? Então, há uma determinada esfera da nossa individualidade que é composta pela nacionalidade, pela cultura nacional, pelos elementos simbólicos e linguísticos que nós mantemos em comum como comunidade. Então, nesse sentido, a identidade nacional é algo importante, que nos constitui como seres humanos, né? Então, estamos aqui compartilhando da mesma língua, temos várias referências em comum pelo simples fato de sermos brasileiros. Sei lá, gritamos gol na Copa de 2002, fomos todos penta. E temos boas emoções compartilhadas relacionadas a isso independentemente da gente se conhecer antes, eu sei que vocês, por serem brasileiros, têm essas referências. Ou seja, há um conjunto simbólico que é importante para a constituição das pessoas e da cultura mesmo, daquilo que nos dá segurança e um senso até de bem-estar e de conforto
a ideia de que nós compartilhamos com outras pessoas alguns elementos em comum. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando as pessoas, políticos, fazem uso desses elementos com o objetivo, basicamente, de dominação e de poder. E muitas vezes, o que acaba ocorrendo, pegam esses elementos e tentam transformar isso numa espécie de comportamento tribal, como se tudo que negasse ou que escapasse a um desses símbolos ou desses elementos culturais fosse algo do inimigo e que precisasse ser eliminado. E dessa forma a gente viu muitas vezes o nacionalismo ser substrato para retóricas populistas que usam a ideia do povo e do antipovo, do Brasil e do anti-Brasil, e entram naquela ideia de se você não corresponde a esse conjunto fechado de comportamentos, você deve ser execrado e deve ser excluído. Brasil, ame-o ou deixe. Né? E aí isso é profundamente antiliberal. Ou seja, existem elementos que são da ideia de cultura nacional, que são naturais, que são próprios, que são saudáveis, mas existe o uso deturpado, populista, e eu acrescentaria canalha, do nacionalismo como um elemento de divisão e de criação de intolerância no sistema político. E isso precisa ser muito combatido. Mano, eu queria te agradecer muito. Pô, demais. Já passou foi muito legal. aí, já passaram uns 45 minutos, foi rápido. Foi isso muito aí. rápido. Foi muito rápido. E foi uma aula mesmo. Espero que você tenha curtido a experiência, o estilo das perguntas. Gostou do Gamecast? Gostei muito, muito divertido. Mano, obrigado, viu? Tamo junto, eu que agradeço. Ó, Cezinha, tamo junto, meu mas parceiro. Mas estamos esquecendo uma coisa, Vini. Calma, eu vou falar. Ah, você vai falar Tem então? outro vai. jogo, né? Ah, boa. Desculpa. Comi bola. Não, é que eu deixei pro final. Entendi. Pra segurar a audiência. Porque é o seguinte, a gente vai ter mais um vídeo com o Mano. Não é um corte, hein, senhoras e senhores? É um vídeo inédito, tá bom? Em que, de fato, a gente vai colocar o nome do nosso produto, que é o Gamecast. Show? À prova. Nós vamos fazer um jogo aqui, é um jogo de cartas, que, aliás, tá bombando por aí. É mesmo? É, um gatinho explosivo. Um gatinho explosivo. Coisa louca. Até saiu o desenho na Netflix, coisa e tal. Porra, animal. É animal mesmo. Animal, literalmente. Você vai ver aí, você vai gostar, senhoras e senhores. Ó, muito obrigado a você que ficou com a gente até essa parte do vídeo. Deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal também. Combinado? Meu muito obrigado sempre a Grito 33, Empório Boulevard e também, ó, o Ed aqui da Grito 33, a Bendita Imagem. Pessoal, fica com a gente aí na sequência do canal, tem um outro vídeo pra você. Tamo junto, tchau!